Olá, aqui é a Adriana e você está no canal Tu Literário, primeiro vídeo de 2025. E antes da gente começar, feliz ano novo, que esse ano seja repleto de saúde, de paz, muito amor, muita felicidade e muitas leituras, excelentes leituras. E assim como 2024, que esse ano eu possa contar com a companhia de vocês, que a gente possa trocar nossas experiências de leituras, construindo assim a nossa comunidade de leitores. E quem está chegando por aqui agora através desse vídeo, se você é novo, sejam todos bem-vindos. Aproveite também para se inscrever, para acompanhar os próximos vídeos, acompanhar esse nosso ano de leitura. Então também conto com a companhia de todos vocês. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas melhores leituras de 2024. Na verdade eu selecionei 10 livros, tanto de ficção como de não ficção, resolvi não fazer separado. E realmente só tem coisa boa aqui nessa lista. Se você ainda não leu nenhum desses livros dessa lista, pode ler porque é sucesso. Só vai enriquecer a sua experiência como leitor. Inclusive vai transformar você como leitor. Tem livro aqui, são leituras transformadoras. Mas antes de falar sobre a lista, eu gostaria de fazer algumas considerações, algumas menções honrosas. Como, por exemplo, livros que me impressionaram muito, mas eu não consegui encaixar aqui nessa lista, mas vale a pena também mencionar aqui nesse vídeo. Como, por exemplo, o livro Precisamos Falar sobre o Kevin, que foi uma leitura que me impressionou bastante, assim como a leitura de Columbine. Os dois livros, eles tratam de assuntos que conversam entre si. É sobre massacres que aconteceram em escolas, sendo que Precisamos Falar sobre o Kevin é um livro de ficção e a gente tem a perspectiva da mãe. Também a gente encontra no livro Columbine, na verdade, é o nome da escola, e que dois jovens, o Eric e o Dylan, cometeram um massacre. Então, nesse livro Columbine, já que é um livro de não ficção, você tem todos os detalhes do momento em que eles tiveram a ideia, todo o planejamento, o tempo que levou. Temos acesso ao ambiente familiar, temos acesso ao perfil psicológico deles, como eles eram também na escola. Além disso, depois que acontece o massacre, nós temos toda a parte de investigação, vai contar a história das vítimas, dos sobreviventes, das investigações, e assim, é muito impressionante essa leitura, principalmente pelos vestígios, pelos indícios que eles deixavam. O Eric, por exemplo, ele foi diagnosticado como psicopata, então ele conseguia disfarçar muito bem, mas ele já teve problemas na justiça, envolvendo também outros crimes. Eles gostavam de soltar bombas, outras pessoas já começaram a denunciar, e ele se fazia de vítima, mas ele escrevia todo o seu ódio, toda a sua raiva, toda a sua revolta com a humanidade nos seus diários, e ainda assim ninguém conseguiu imaginar que eles fossem chegar a tal ponto. Assim, bem complicado. Além de trazer todas essas questões da investigação, também traz esse perfil psicológico. Então essas duas leituras vale mencionar porque elas me impressionaram bastante. Outro livro que me impressionou foi A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, principalmente porque eu aprendi muita coisa com essa leitura. Eu não fazia ideia, por exemplo, que as mulheres, elas iam exatamente para o fronte, combater, lutar. Porque geralmente quando se referem as mulheres na guerra, os relatos são mais associados a médicas, enfermeiras, ou mulheres que trabalhavam na indústria, uma forma de ajudar na guerra, além das mulheres que costuravam mantas, cobertores, meias para levar para os soldados, porque eles sofriam muito no inverno. Mas os detalhes que a Svetlana ela traz aqui, eu não sabia. Então esse livro merece ser mencionado aqui nesse vídeo. Se você não leu, leia, recomendo. Até agora eu só li 2 livros dela, que foi Vozes de Chernobyl e A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Vozes de Chernobyl é um dos meus livros preferidos porque eu também não fazia ideia. Eu quero ler outros livros dela esse ano, em 2025, provavelmente O Fim do Homem Soviético vai ser o próximo. Mas são leituras impressionantes, realmente incrível. Hiroshima, do John Hesse, também foi uma leitura que me impressionou porque a gente tem relatos dos sobreviventes da bomba de Hiroshima. Então é algo aterrorizante. Ele transporta a gente para a época, para o local, e você fica diante daquele horror, daquela tragédia. É um livro que eu considero muito importante que todos leiam, porque ele desperta indignação quando se fala de guerra nuclear. Um livro que eu reli foi Crime e Castigo, merece também ser mencionado. Nós lemos esse livro aqui na área de membros. É impressionante, porque apesar de ser a minha terceira leitura, parece que
eu li pela primeira vez, realmente é uma nova leitura, tanto pelas camadas que eu fui me aprofundando, eu fui entendendo mais os temas, mas ainda assim é um livro que eu vou reler. Então teremos mais Crime e Castigo por aqui. Essas foram as minhas menções honrosas. Com certeza livros que vale a pena comentar aqui porque foram experiências incríveis. Mas vamos à lista dos melhores livros de 2024. E apesar de fazer esse ranking, todos esses livros tiveram uma grande importância na minha experiência de leitura, na minha vida como leitora. E em 10º lugar, temos Madame Bovary. Eu me impressionei pelo estilo de escrita, também fiquei muito impressionada aqui, principalmente em acompanhar a jornada de Emma Bovary, de acompanhar os seus desejos, as suas aspirações, os seus sonhos, as suas expectativas. Em seguida, a gente acompanha o desenvolvimento dessa personagem, suas frustrações, a realidade que não era exatamente aquilo que ela sonhou, aquilo que ela desejou, aquilo que ela gostaria para a vida dela. Enfim, dentre muitas outras coisas que a gente encontra nesse livro, é uma leitura grandiosa. Quem ainda não leu, deixo aqui as minhas recomendações. Bom, em 9º lugar, temos Um Nenhum Cem Mil, de Luigi Pirandello. Esse livro, quando peguei ele para ler, eu não fazia ideia, e ele me surpreendeu bastante. Gostei das reflexões, gostei do estilo de escrita, mas principalmente pela mudança de perspectiva que ele despertou em mim, então foi uma leitura transformadora. Isso foi sensacional, um livro excelente. O personagem aqui, ele tinha uma ideia definida sobre si, e ele imaginava que era essa ideia que ele passava para as outras pessoas, que as outras pessoas com quem ele convivia tinha a mesma percepção sobre quem ele é. Mas aí, um certo dia, se olha no espelho e a esposa dele achava que ele estava reparando no nariz dele, que era torto. Só que não era isso. Mas ele foi se dar conta que o nariz dele era torto apenas quando a esposa dele falou. E isso vai despertar nele uma crise de identidade. Por quê? Ele se questiona, como que eu não conheço o meu próprio corpo, se é algo que pertence a mim. Então isso desencadeou uma crise, porque ele foi percebendo que a maneira como as pessoas enxergavam ele era completamente diferente daquilo que ele imaginava que ele passava para as pessoas. E ele não se reconhecia a partir dessa perspectiva do outro. Então é uma leitura muito interessante, excelente, que vale a pena você pegar para ler. Sensacional. Em 8º lugar, temos Grandes Esperanças, de Charles Dickens. Essa foi uma leitura que me conquistou já nas primeiras páginas e foi assim até o final. Apesar de ser um calhamaço, você consegue ler tranquilamente. É muito interessante acompanhar a vida do personagem Pip desde a infância e como ele vai se desenvolvendo, as mudanças que acontecem na vida dele, as reviravoltas que nós temos aqui ao longo do livro. Foi uma experiência excelente, foi o Charles Dickens do ano e com certeza em 2025 quero ler mais um livro do autor. Em 6º lugar, temos Laranja Mecânica. Essa foi uma leitura que me surpreendeu. Então, livro que te surpreendeu em 2024 foi Laranja Mecânica, porque primeiro eu não sabia exatamente o que eu iria encontrar aqui. Confesso também que eu tinha uma certa preguiça de ler Laranja Mecânica, talvez por achar que seria uma ambientação mais complexa, que seria um livro muito difícil de entender, que talvez fosse uma leitura mais cansativa. E quando eu comecei a ler esse livro, ele me conquistou já nas primeiras páginas. E eu fiquei impressionada com o que eu encontrei aqui. Ele me prendeu do começo até o final, não conseguia parar de ler. E ele superou as minhas expectativas, que estavam baixas com relação a esse livro. É uma leitura grandiosa, é uma leitura excelente, que fica com você. É um livro que fica com você, o personagem fica com você. Essa edição também é linda. Se você ainda não leu, deixa aqui minhas recomendações. Eu demorei tanto para ler esse livro porque eu deixava passar. Eu comprei porque, na verdade, é um clássico. Eu tinha uma certa curiosidade para saber o que esse livro ele tratava, por que ele era considerado tão importante assim, com relação aos temas, com relação aos assuntos. Mas eu fui deixando ele na minha estante, fui deixando para depois, até que em 2024 resolvi pegar ele para ler. E como eu falei, foi surpreendente.
sensacional, amei esse livro, amei esse livro. Em quinto lugar, temos Meditações de Marco Aurélio. Essa aqui é uma leitura transformadora. O que a gente tem aqui, na verdade, é que Marco Aurélio ele escrevia os seus diários, mas ele não escrevia na intenção de divulgar, né? Eram pensamentos, reflexões, e eles conseguiram resgatar esses escritos e fizeram esse compilado com as suas meditações. Então você encontra aqui excelentes conselhos sobre a vida e você sai uma outra pessoa, uma nova perspectiva após a leitura desse livro. E como eu falei, essa é uma leitura transformadora. Com certeza é um livro que eu recomendo. Em quinto lugar temos A Peste, de Albert Camus. Esse livro ele é excelente. E você que acompanha um médico, ele se depara que tem alguns ratos entrando no seu prédio, daqui a pouco a cidade ela está infestada por ratos, e isso vira notícia nos jornais, isso começa a preocupar as pessoas. Em seguida as pessoas elas ficam doentes, e aqui vai detalhar exatamente o que elas tinham, os sintomas. O médico ele percebe que os casos estão aumentando e ele quer saber se isso também está acontecendo em outros lugares, e aí ele liga para outros médicos para saber se as pessoas estão tendo os mesmos sintomas. E aí percebe se tratar de uma epidemia. Lá pelas tantas, os médicos eles vão se reunir com os órgãos responsáveis, com o governo, só que muitos ali não querem admitir se tratar da peste. Eles ficam tentando tomar algumas medidas, tentam chegar a alguma solução, quais medidas tomar, até que começa a ficar mais tenso, né? Porque as pessoas infectadas com a peste, elas tinham que deixar a sua casa, deixar a sua família e se isolar. Elas ficavam isoladas para não contaminar as outras pessoas, e em um determinado momento, conforme você vai lendo, você até esquece que se trata de um caso de epidemia, e o que a gente percebe é como se as pessoas doentes elas estivessem, na verdade, indo para um campo de concentração. Ele vai fazer toda uma reflexão sobre essa separação, sobre o fato deles estarem longe da família. Então, o que a gente percebe aqui é exatamente essa alegoria, lembrando a França ocupada na Segunda Guerra Mundial. Em outros momentos, a gente identifica muito com a época da pandemia, do que aconteceu na época da pandemia, e é impressionante. Além disso, esse livro ele tem muitas reflexões filosóficas sobre a revolta, que é um tema desenvolvido por Albert Camus. Esse é um livro que eu quero me aprofundar mais, trazer os pontos, eu vou reler esse livro e trazer os pontos principais. Mas é só uma ideia geral aqui, é uma leitura excelente, maravilhosa. E pretendo trazer vídeo aqui para o canal. Quarto lugar ficou para Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E também é aquele tipo de leitura transformadora. Esse livro ele vai falar tanto com relação ao campo de concentração, em que o autor, né, ele é sobrevivente do campo, só que o livro ele vai além, né? Porque nesse livro ele vai descrever a experiência que o levou à descoberta da logoterapia. Então, enquanto ele estava no campo de concentração, ele também foi observando alguns recursos psicológicos que as pessoas utilizavam na tentativa de sobreviver ao campo de concentração, a uma situação extrema de sofrimento, e também como que as pessoas elas faziam para sobreviver. E a partir disso ele vai desenvolver a teoria dele. No final do livro nós temos acesso a essa teoria. Tem um vídeo aqui no canal em que eu explico mais detalhes sobre esse livro. Também é uma leitura transformadora, você não sai a mesma pessoa após ler esse livro, muda a sua perspectiva sobre diversos temas, diante da dor, diante do sofrimento, dentre outros temas que nós encontramos aqui. E essa foi uma leitura muito importante. Em terceiro lugar, temos Os Miseráveis, do Victor Hugo, essa obra-prima monumental. Eu fiquei muito impressionada com o que Victor Hugo ele escreveu aqui, e é incrível, gente. Esse aqui é apenas o primeiro volume. Destaque aqui para a Batalha de Waterloo. Eu confesso para vocês que o que mais me impactou nesse livro foi o contexto histórico em si, das revoluções. Então você tem aqui desde 1815, na Batalha de Waterloo, na queda de Napoleão, e você acompanha outras revoltas que vão acontecendo aqui ao longo do livro, como também isso impacta na vida dos personagens. Temos aqui cenas da Revolução de 1832, dos personagens indo para a barricada. Ele também menciona que as duas maiores barricadas não foi aquele retrato aqui do livro de 1832, e sim de 1848, porque em 1848 eles já tinham experiência de revoluções anteriores,
Então ele vai detalhar, por exemplo, as construções e como elas foram invadidas. Então é bem interessante, porque ele vai falar sobre a queda de Napoleão, vai falar sobre a restauração da monarquia Bourbon com Luís XVIII, e depois quem entra é o irmão dele, Carlos X. Ele também vai falar sobre o fim da monarquia Bourbon, e você vai ter a Revolução de 1830, e quem assume o poder é Luís Felipe de Orleans, conhecido como Rei Burguês. E aí depois ele vai falar sobre a barricada de 1832, vai mencionar 1848 e por aí vai. Também fiquei bem impressionada como ele descreve aqui a Batalha de Waterloo, entre muitas outras reflexões impressionantes. Ele é genial. Isso foi o que mais me impressionou e me conquistou aqui no livro. A riqueza, a grandiosidade dessa obra. Gostei também de acompanhar a história dos personagens, são momentos que prendem a nossa atenção e aí a gente devora. Ele consegue fazer isso com o leitor, de prender a nossa atenção, de fazer com que a gente se emocione com a história dos personagens, e foi uma experiência rica. Eu ficava cada vez mais admirada com a obra, com os temas, com os assuntos, com o autor. Com certeza um dos autores favoritos, maravilhoso. Os Miseráveis aqui em terceiro lugar. O segundo lugar ficou para o livro O Idiota, do Dostoiévski. Eu confesso que esse livro, ele me surpreendeu, não imaginava que eu fosse encontrar o que eu encontrei aqui. Quando eu cheguei na parte 3 desse livro, eu me vi diante de assuntos muito complexos, camadas e mais camadas. Não são assuntos difíceis, mas é aquele momento que eu precisei parar, pensar, pesquisar, assimilar. E são muitos assuntos impressionantes que a gente encontra aqui. Temas como o embate entre ocidentalistas e eslavófilos, nós temos aqui os nihilistas, e é interessante porque quando os personagens de Dostoiévski eles se reúnem, pode ter certeza que aquele é um momento de embate de ideias, e são ideias profundas, reflexões filosóficas, questões políticas, questões religiosas. E o que eu percebo aqui é exatamente isso, né? Você tem cada personagem ou núcleo aqui representando uma camada da sociedade, com as suas ideias. Então, quando eles se reúnem, a gente tem esse embate. Foi assim também em Crime e Castigo, momentos em que os personagens eles se reuniam, cada um ali defendendo a sua filosofia, defendendo as suas ideias, e ali a gente tinha aquele embate. Aqui a gente também encontra, eu achando que seria só na parte 3 que eu ia encontrar isso, mas também na parte 4 nós temos esse encontro, né? E eu caí mais uma vez, nem percebi, né? Porque ele vai levando a gente na história dos personagens, e quando você se dá conta, você já está lá dentro ali daquele debate. E aí eu fui me dar conta, mais uma vez, eles estão reunidos, né? Porque na parte 4, o príncipe, ele foi convidado para ir à casa da família Epatim. Lá estavam outros convidados que representam classes, que eles chamam aqui, superiores. E quando eu fui ver, estavam lá eles discutindo questões profundas. Mas assim, gente, são questões riquíssimas, interessantes, que te prendem, que te impactam, que explodem a sua mente. Não são questões difíceis. Você tem muito esse embate entre os eslavófilos e os ocidentalistas. Falo pra vocês, leiam esse livro, ele é sensacional, que valeu muito a pena. Eu aprendi muito com esse livro. Por isso ele está aqui em segundo lugar. Maravilhoso. Teremos mais Dostoiévski nesse ano de 2025 aqui na área de membros. Em janeiro a gente vai ler O Eterno Marido, depois vamos ler Os Demônios, em seguida O Adolescente e fechar com Os Irmãos Karamazov. Em primeiro lugar, é um livro de não ficção, mas foi uma leitura que me transformou como leitora. Eu estou falando da obra Como Ler Livros. Não tem como. Esse livro aqui mudou a maneira como eu leio, principalmente quando ele trata aqui sobre a leitura inspecional, sobre a leitura analítica, como que a gente pode utilizar melhor os materiais de apoio e também sobre a leitura sintópica. Então esses assuntos que ele traz aqui, com certeza transformam a vida de todo leitor. Por isso que esse livro para mim ele foi um divisor e com certeza ele vai me acompanhar porque ele é um guia e para colocar em prática eu sempre revisito aqui as minhas anotações e que é um livro que eu recomendo para todos os leitores. Esse livro, se você ainda não leu, não deixe passar de 2025. Então é isso, pessoal. Essas são as minhas melhores leituras de 2024, experiências grandiosas. Estou muito feliz com as minhas leituras, estou muito feliz
por ter lido esses livros e também estou muito animada para as leituras de 2025. Aproveite para deixar aqui nos comentários quais foram as suas melhores leituras de 2024, que eu aproveito também para pegar dicas. Adoro pegar dicas com vocês. Vou ficando por aqui e a gente se encontra nos próximos vídeos. Até mais!